Você que se liga na Cidade em Dia, muito boa tarde. Você ouvinte Cidade em Dia, você espectador também, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Denis Luciano e este é mais uma edição do nosso bate-papo diário, do nosso programa diário, que traz aqui os nossos entrevistados, os nossos mais diversos assuntos, o nosso encontro com a realidade e com as mais diversas realidades, porque aqui nós temos compromisso com tudo que seja noticiável, com tudo que seja publicável, com tudo que nos represente de alguma forma. E esse é um caso. Ver a nossa terra, o nosso sul catarinense, representado longe daqui, isso é algo que exige de nós essa abertura cotidiana para contar isso. E é o que nós vamos fazer no programa de hoje. Hoje é amanhã, ou hoje é ontem. Para nós é amanhã e para ele é ontem, porque ele já está na terça-feira. E para nós aqui é segunda-feira. Mas como isso? Nós vamos para o outro lado do mundo. Quem nunca ouviu e não, por ver imagens, né, não colocou aí na sua lista de destinos que gostaria de conhecer a ilha de Bali, na Indonésia. Lugar famosíssimo, né, mundo afora. Ele está lá, vivendo a rotina, trabalhando. Ou seja, ele está muitas horas na nossa frente. As horas do dia que ainda iremos enfrentar até a terça-feira, ele já passou por lá. São as magias de um planeta que é redondo, né, gente? Comprovadamente redondo. E que tem, nesse cara aí que já divide a tela comigo, como um representante nosso por lá, é um amigo de muito tempo, cara que milita no futebol, que é aqui da região e que é um guerreiro, hein? Porque, olha, ele já viveu no Timor-Leste, que é mais longe ainda, e agora está já há algum tempo na Indonésia e direto de lá vai conversar conosco. Aqui, meu amigo Ricardo Medeiros, já são 4h06 da tarde desta segunda-feira, 27 de junho. Aí já é 28 de junho, é isso, Ricardo? Para você aí, bom dia. Obrigado, boa tarde para vocês. Aqui são 3h06 da madrugada aí. O Denis me fazendo acordar um pouquinho mais cedo aí, para poder conversar com vocês. Olha, e que cedo, hein, meu? 3 horas da madrugada. Você tá me ouvindo bem aí, Ricardo? Tá me ouvindo legal aí? Tá. Pra mim tá ótimo. Que ótimo. Eu também te ouço super bem, tá tudo certo, bacana. Só mais um bocadinho aí, Carlão. Tranquilo. Carlos Gringues está conosco aqui na Operação Técnica e vamos que vamos, porque esse é um ponta a ponta internacional, ao vivo, madrugada na Indonésia, aqui no Cidade Entrevista. Que legal. Esse é o nosso primeiro bate-papo aqui pela Rádio Cidade em Dia. Nós já conversamos em outros lugares, em outros prefixos, em outras ocasiões. Então, para o nosso público aqui da Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM aqui de Criciúma e que nos assiste mundo afora no YouTube, Facebook, Ricardo, te apresenta, por favor, quem é o Ricardo Medeiros, o que ele faz da vida, de onde ele é e o que ele está fazendo tão longe. Boa tarde, eu sou Ricardo Medeiros, eu sou de Criciúma, aí da terrinha. Sou casado com a Alicia, que é de São Paulo, e pai de 2 filhos, do Tito Issal e da Ana Keiko. E juntos nós estamos aqui do outro lado do mundo, buscando contribuir, né, naquilo que a gente pode, que está no nosso alcance, e através de algo que é uma paixão mundial e que também faz parte da nossa vida, que é o futebol, usar essa ferramenta para contribuir na formação e desenvolvimento de pessoas através do esporte, né? Então, esse é o Ricardo, saiu de uma cidade pequenininha aí e chegou do outro lado do mundo, né? Buscando ser não revolucionário, mas poder contribuir naquilo que a gente pode, aquilo que está no nosso alcance, para que outros possam se desenvolver também, né? Pô, que legal, que legal. Ô, Ricardo, a tua história com o futebol começa aqui na região, aqui em Criciúma mesmo, não? Na verdade, a minha história com o futebol, ela começa realmente pela Indonésia, assim. Eu conheci a realidade da Indonésia aí na cidade, ouvi falar sobre a Indonésia, da importância de ajudar esse país. E aí eu comecei a trilhar um caminho que foi bem longo para chegar aqui, né? Então eu comecei na universidade em Canoas. Eu sou formado em Educação Física na UBRA, no Rio Grande do Sul. Trabalhei no Próspera durante quase um ano, depois de formado, em 2005, 2006.
como preparador físico, um pouco de treinador de goleiros do Juvenil e Júnior no Próspera. Trabalhei em duas escolas aí na cidade, no SESI Escola, que trabalhei com futsal aí enquanto a escola tinha... na verdade, eu comecei o time de futsal, quando eu saí o time acabou. Esse time de futsal deu fruto, inclusive a gente tem o Tom, que começou ali com a gente, hoje joga na Suíça. E acabei parando um pouquinho com o futebol um tempo, depois trabalhei no Jingles também, e aí surgiu a oportunidade de a gente ir para o Timor-Leste, e aí no Timor-Leste sim eu me aprofundei um pouco mais, acabei trabalhando até na segunda divisão nacional lá como treinador. Pois é, tem essa etapa aí da tua história, né? Daqui a pouco a gente vai falar muito da Indonésia enquanto país. O Ricardo providenciou umas imagens pra gente. Vamos mostrar Bali, o lugar onde você está, a Indonésia. A Indonésia é um país enorme, gente. A Indonésia não tem o território contínuo do Brasil, mas a Indonésia tem uma população imensa, é um grande país, é um país com problemas, é um país tropical no clima, está no Sudeste Asiático, mas daqui a pouco a gente fala mais da Indonésia. Antes, eu quero um pouco do teu testemunho, Ricardo, sobre o Timor-Leste, né? Que, poxa, você foi para um país, Timor-Leste, em contrapartida a Indonésia, fica aí perto, né? Mais ou menos. O Timor-Leste é uma ex-colônia portuguesa, é um pedaço de uma ilha que se emancipou de Portugal num processo muito difícil, muito complicado, não é? Um país pobre, um país jovem, e você viveu um bom tempo por lá, né, Ricardo? A gente ficou 2 anos e 3 meses no Timor. O Timor, na verdade, ele é um pedacinho de uma ilha da Indonésia, né? Mas mais pro lado leste, ele divide, na verdade, a ilha entre Indonésia e Timor-Leste. Foi um tempo muito bom, na verdade. O Timor-Leste, por ter sido colônia portuguesa, a gente entendia que para adaptação da nossa família, né, enquanto em outro país e se mudando, como dizem lá na tua terra, né, de mala e cuia, o Timor seria importante, embora a questão social seja bem mais limitada, né, de recursos e tal, teria o português que nos ajudaria um pouco, né? Meio iludidos, porque pouca gente fala português lá, mas isso então o Timor ele entrou na nossa vida realmente como um caminho, né, para a vinda para a Indonésia. É o mesmo clima, embora as religiões oficiais sejam diferentes, eles têm a base deles de crença muito mais no animismo, né, como os nossos indígenas do Brasil, então isso se parece muito, o clima é bem parecido, então os costumes são bem parecidos também, então o Timor-Leste realmente foi uma ponte para a gente, né, nesse caminho aí que a gente começou a trilhar lá atrás, no início da universidade, para chegar aqui, né? Fantástico, fantástico. E imagino que a vida lá no Timor também é difícil na questão das carências, né? Porque é um país que começou do zero, né? E você viu isso de perto, começou do zero, e eu nem diria do zero, começou do negativo, porque nasceu de uma guerra, né? Uma guerra que se arrastou por anos, o Timor, né, Ricardo? Na verdade, depois que Portugal saiu de lá, eles foram dominados pela Indonésia, né? E sofreram essa guerra civil, assim, porque na verdade era muito mais uma briga entre os pró-Indonésia contra os que queriam a liberdade da Indonésia. Então eles viveram isso. A Indonésia, quando saiu, meio que saiu deixando tudo no chão, né? Quebrou tudo, tocou fogo no que dava. Mas é um povo muito dado, assim, um povo muito bom de dar. Nós estávamos até conversando hoje aqui em casa na janta, a gente tá trocando os números, né, dos celulares do Brasil para cá e avisando os amigos, e tem bastante amigos ainda que ficaram do Timor e ficou bastante saudade de lá, assim, porque enquanto a gente não tinha a questão
de recursos, né? A gente morou algum tempo também numa montanha, então não tinha mercado também, era um pouquinho mais complicado, mas o que tu não tinha de recurso, tu tinha de um relacionamento, de amizade, assim, com o povo, que era muito legal, assim, a gente era muito bem recebido, assim, mesmo sendo estrangeiro, né? Isso deixou uma marca na gente, assim. A gente procura deixar marca por onde passa, mas realmente o Timor marcou o nosso coração, assim. Mas você não tem planos de voltar para lá? O Timor é muito longe de onde você está aí na Indonésia agora, Ricardo? Umas 2 horas e meia de voo. O problema do Timor é que ele vive um, um, um governo que não quer desenvolver muito, então é mais barato a gente sair daqui e ir para Singapura, por exemplo, de avião. Ir de volta para Singapura é só ida para o Timor, assim, é muito caro ir para lá. Mas a gente gostaria de ir a visitar, né? Não morar, mas para visitar os amigos que ficaram, a gente tem essa vontade, sim. Legal, legal. Olha aqui, ô Ricardo, como é que é? Vamos para a Indonésia então. Quando você chegou aí, você, a esposa, os filhos, como é que foi a adaptação aí, não é? O idioma, o que que eles falam aí? Qual é o idioma aí? O idioma aqui tem vários, né? Cada ilha tem o seu povo e o povo que fala a sua própria língua, assim. Mas existe uma língua nacional, que é o indonésio. Essa língua é a mais falada e você consegue se comunicar com o povo de todas as ilhas, porque todos falam a mesma língua. E como tu falou, né? Bali é uma ilha que todo mundo quer vir visitar e, consequentemente, muitos locais de outras ilhas acabam vindo para cá em busca de emprego também, trabalhando nos hotéis, construção. Então, o indonésio é a língua que liga esses povos diferentes, porque cada ilha tem alguma particularidade, assim, inclusive a língua, né? É, porque a Indonésia é formada por muitas ilhas, né? Acho que em termos de países, arquipélago é o maior do mundo, né? Porque se divide em várias ilhas. Imagina a dificuldade, né? Que é para dar uma unidade nacional, né? Para um país assim. E acho, até olhando no mapa aqui, que Bali, que é a ilha onde você está, é a maior, né? Das ilhas, né, Ricardo? Ela não chega a ser a maior, eu acho que Sumatra é a maior, onde está Jacarta, que é a capital, mas ela é uma das maiores é um dos polos, assim, porque o turismo aqui, ele torna essa ilha bem diferente das outras, né? Ela é uma ilha mais receptiva, porque depende basicamente dos estrangeiros, né? Não temos indústria aqui, então precisa muito do turista e eles sofreram muito durante a pandemia. Foi bem interessante, porque a gente chegou aqui dia 20 de maio, né? E conseguiu retornar, começou a abrir as fronteiras. E no dia que a gente chegou aqui, a gente se assustou, assim. Embora já estava andando bastante, conversando com os amigos brasileiros que ficaram aqui durante a pandemia, mas a gente ficou num hotel enquanto procurava casa para mudança dos móveis e tal. E a gente chegou numa semana, parecia um cenário de guerra, deserto, assim, não tinha ninguém nas ruas, bem complicado. E uma semana depois o governo liberou algumas questões aqui de entrada para estrangeiro, só nessa ilha, não, em outros lugares ainda você não consegue chegar. Então aqui começou já a borbulhar de novo, assim, é uma ilha que borbulha bastante com os estrangeiros. Bhinneka Tunggal Ika. Eu estou lendo aqui em javanês antigo o lema da República da Indonésia, unidade na diversidade. Olha que abrangente o tema, hein? Unidade na diversidade. Esse é o lema aqui, pelo que eu estou lendo, do país, da Indonésia. É muito difícil o indonésio aí? Fala alguma coisa, vamos papear em indonésio aí, meu. Vamos lá. Bisa mengerti, tetapi saya tidak bisa bicara bagus. Eu Traduz isso. consigo entender, Ah. mas eu não consigo falar muito bem. Bom, mas parece que foi bom aí, se você chegar nesse papinho aí. Você consegue fazer tudo aí? Você vai no supermercado também e conversa com a turma lá e pede um pão d'água em indonésio lá, não? Quem dera que tivesse pão d'água, né? Não tem? Mas
Mas o que tem para comer a gente consegue se virar. O que que tem para comer aí, Ricardo? Cara, os pães aqui mais próximo da gente, de repente tem em alguma padaria mais para estrangeiro, um baguete assim, o mais próximo assim. E aí é pão de forma. Se cair nos pães locais, aí você sempre leva um susto assim, compra um pão, lê ali recheio de queijo, aí vai ver é um queijo com açúcar, é doce. É umas coisas meio esquisitas ao nosso paladar, assim, não é muito. É melhor cair para a comida apimentada deles com arroz e noodles do que ficar tentar achar o pão. Pois é, como é que é a gastronomia deles aí? Se eu vou num restaurante, eu consigo achar um restaurante barato aí, eu vou comer o que aí daí? Então, a gente até conversa muito sobre isso. O local ele tem uma tendência a comer fora, mas, mas o comer fora deles é assim, é tipo um carrinho de pipoca que passa pelas ruas e aí tem a senhorinha ou o senhor vendendo uma comida tradicional, assim, que eles botam uma porção, ele compra, então ele compra essa porção aí pro local, cerca de $1 a refeição, que Olha só. ficaria, que acaba sendo mais barato do que eles comprar as coisas no supermercado e trazer. O supermercado tem supermercados já bastante voltados para estrangeiros, né, o que facilita um pouco a gente, o que dificulta é que o preço é muito alto daí das coisas. A gente tava pegando um leite, por exemplo, o pessoal tem uma ideia aí, um leite, a gente pagou aqui em torno de uns $2 a caixinha do leite. Eu não sei como é que tá no Brasil agora, mas acho Cara, que tá um pouquinho mais, tá mais hoje, caro aqui. coincidentemente hoje, a gente falou, no caso ontem para vocês, né? A gente falou disso, de preço de leite. O leite aqui hoje tá R$ 6 e ele tá por chegar a R$ 7. Só que R$ 7 com o dólar a 5 é um pouco mais de $1. Então o leite aqui ainda é mais barato que aí. Ah, nós estamos na frente até nisso aqui, ó. O leite é mais caro aí. E como é que é o dinheiro aí em geral? Você falou bastante no dólar aí, né? O dinheiro vale alguma coisa aí? O dinheiro local é a rúpia aí da Indonésia, né? A gente por causa da crise, para nós não variou muito assim, porque como a economia aqui caiu e a do Brasil ela ficou naquela, o dólar subiu, mas para nós não interferiu muito porque as duas economias dos dois países elas caíram juntas assim. Então, é, um uma um real tá em torno de umas 3.000 rupias. Ah, então, Esse R$ 1, 3 mas mil. esse leite que eu falei é em torno de 27.000 rupias. Pois é. E quanto é que é um salário aí? Não sei, tem salário mínimo aí, não? É, o salário aqui eu tomei por fora, até porque eles não têm muito tabelado assim, né? Uhum. Mas eles recebem bem pouco, o local. O, o estrangeiro aí varia bastante, depende do que ele está fazendo. Aqui tem muitos nômades, né? Digitais, então, ou pessoal que trabalha com TI, que vive aqui, mas que o recurso dele não vem daqui, né? Para você ter uma renda aqui, ou receber um salário aqui, ou montar uma empresa aqui, por exemplo, a parte legal ela é muito complicada. Então é difícil você, como estrangeiro, vir, a não ser que eles precisem muito de você, alguma área que você é muito bom, e aí eles acabam te contratando. Mas no geral, o estrangeiro que está aqui, ou ele é um voluntário, que é o nosso caso, no nosso time ali, todos os treinadores são voluntários aqui, inclusive os locais, ou são esses nômades digitais, o pessoal da área de TI que conseguem trabalhar pela internet. Então isso tem muito aqui. Eles até estão discutindo em criar um visto novo para facilitar esse pessoal a vir para cá. Pois é, Ricardo, o teu trabalho com o futebol aí, então, é um trabalho voluntário, não é um clube profissional que você está, é isso? Não, hoje a gente tem uma escola de futebol aqui. Na verdade, a escola não é minha,
é um outro brasileiro que a gente conheceu aqui. Ele é casado, o Glailton, ele é casado com uma indonésia. Eles têm uma ONG. A esposa dele, Arisma, ela é formada em pedagogia, então tem uma casa que chama Hope Center. Nessa casa eles têm tipo uma creche e aulas de reforço escolar para crianças de um bairro ali de Denpasar, que é a capital aqui do nosso distrito, né? E o Glailton começou uma escola de futebol, então, para trabalhar dentro dessa comunidade na formação desses meninos, né? Nós estamos bem nos pontapés iniciais, assim. Eu trabalhei num outro time aqui, na primeira passada minha por aqui, e junto eu comecei a trabalhar com ele, e ele me pediu esse suporte. Então, a gente trabalha tanto na formação desses meninos, né, desses atletas, como também na formação de treinadores locais. A gente busca encontrar treinadores que têm esse desejo de estar trabalhando com futebol, e a gente faz uma mentoria com eles, formando eles, né? Porque a licença aqui é bem precária. Se no Brasil nós estamos vendo os estrangeiros dominando aí, imagina aqui, né? Então a gente tenta trazer eles para perto e trabalhar numa mentoria para que a gente desenvolva eles também, porque nós não temos no coração assim de ser o protagonista. A gente quer dar as ferramentas para que eles sejam protagonistas da história deles aqui, né? Interessante. Ô Ricardo, e o futebol profissional aí, como é que se estrutura? Porque a Indonésia, poxa, é um país enorme que nunca foi para uma Copa do Mundo, por exemplo, né? Denis, eles amam o futebol. É impressionante, assim, você tem jogo às 4 da tarde, você vai no estádio, tá lotado. Eles são apaixonados, tem torcida, é bonito de ver algumas torcidas assim. Eles têm algumas culturas, o time perdendo ou ganhando, ele vai para frente da torcida, a torcida tem um canto dela para os jogadores, tá? É bem bonito assim de ver, mas ainda é bem precário. Tu tens alguns times, na nossa ilha tem um maior time, é um treinador brasileiro, e eles são bicampeões nacionais, se eu não me engano. É um time de empresários indonésios, descendentes de chineses, e aí eles têm sim uma estrutura legal já de comissão técnica, já tem um pouquinho mais de cuidado com os atletas, salários mais altos. Mas aí você pega 3, 4 times que são assim, e outros ainda muito precários, assim. A gente tem amigos que jogaram aqui em time que estava machucado, por exemplo, o time saiu para jogar, não teve ninguém da comissão que ficou para estar trabalhando com eles, assim, teve que correr atrás sozinho de fazer fisioterapia e essas coisas. Mas tem crescido muito, o futebol na Ásia, no geral, ele tem crescido muito e tem respingado aqui também, assim. Ao ponto de muitos jogadores que são famosos aqui nunca foram conhecidos no Brasil. E esses tempos eu estava conversando com um empresário aí no Brasil que já estão procurando já jogadores com passagem na primeira divisão aí no brasileiro, né? Que já estão querendo já ter mais exigência com o estrangeiro que vem para cá. Embora qualquer estrangeiro que venha para cá ainda é muito superior ao time local, né? Eles têm ainda muito problema até pela questão genética e de alimentação. Eles comem, a alimentação aqui tem muito arroz e pouca proteína, então eles são fracos. Então você vê o primeiro tempo de jogo, é uma correria alucinada, o segundo tempo o jogo cai, fica bem feio, assim. Mas eles estão numa transição bem legal, assim, o desenvolvimento que tá acontecendo com o futebol aqui. Interessante. E, Ricardo, para fechar esse bloco aí, daqui a pouco, no próximo, a gente vai fazer um passeio por Bali, pela Indonésia. Daqui a pouco a gente vai mostrar umas imagens e também contar o que estaremos vendo e apresentando aqui para a nossa audiência que está nas lives da Cidade em Dia. Mas onde você está aí? A gente tem a ideia aqui que faz muito calor aí, e que faz calor o ano inteiro. Como é que é o clima aí? É calor, mas agora, na verdade, é a época do ano que está mais fresca, né? Tô abrindo aqui para ver. Tá mais fresca, nós estamos com 26 graus às 3 da manhã, com uma sensação térmica de 29.
Agora vai começar a época, está começando já a época de seca. Então está tendo algumas chuvas ainda, alguns lugares já não tem mais chuva. Eu até passei por um rio, vai ter umas fotos aí depois que passa por um rio. Hoje eu passei por esse rio que na foto que eu te mandei, acho que faz 3 dias, estava cheio de água. Hoje já estava mais seco porque não choveu, então para de descer água. Então nessa época agora de seca, ela é um pouquinho mais fresco. Fica aí durante a noite 22 graus até uns 26 e durante o dia uns 32, 33 graus. E aí quando entra a chuva, esquenta bastante, muito úmido daí, chove praticamente todos os dias e aí chega a dar uma sensação térmica assim de 45, temperatura de 40. Não baixa desses 22 aí. A não ser quando a gente vai ali, também tem foto depois, que a gente vai no presídio. O presídio é perto do vulcão, então é mais alto, né? Então, e mais mato. Então ali você pega um pouquinho mais fresco, assim. O Ricardo segue conosco, ele está, hoje é segunda-feira à tarde aqui em Criciúma e nesse momento, quem está na transmissão ao vivo do Cidade Entrevista, e é madrugada de terça-feira, 3h30 da madrugada de terça-feira, lá em Bali, na Indonésia, de onde o nosso amigo Ricardo Medeiros conversa conosco, ele que é de Criciúma, tem trabalho com futebol, está na Indonésia com a sua família, contando pra gente como é que é a vida lá do outro lado do mundo, lá na Indonésia. Com o Ricardo a gente vai pro intervalo, é rapidinho. Você quer assistir esse bate-papo no segundo tempo? Tá no 89,1 FM aí, para o carro, vai pro computador, vai lá nas lives, YouTube, Facebook, Rádio Cidade em Dia, porque depois do intervalo o Ricardo vai mostrar pra gente um pouco mais desse país distante, exótico, diferente e bonito, que é a Indonésia. A gente faz o intervalo, é o Cidade Entrevista num ponta a ponta, Criciúma Bali. Já voltamos. Você está ouvindo Cidade Entrevista com Denis Luciano, o bate-papo com quem tem história para contar. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. @Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Biosono, chame o amigo do colchão. Biosono, essa nunca se deixa na mão. Temos tudo que você precisa, tem pulseira, filtro e colchão. Pra dormir acordar renovado, Biosono é a solução. Pensou em colchões? Pensou o Biosono. Ligue e agende uma visita sem compromisso. 99106-4333. E fale com o amigo do colchão. Biosono. Escreva o seu futuro na Exucre e tenha uma carreira de sucesso. Cursos de graduação alinhados com a realidade da nossa região e do nosso mercado profissional. As inscrições já estão abertas para o segundo semestre de 2022, por meio do seu histórico escolar, sua nota do Enem, transferência ou ainda faça sua segunda graduação. Confira nossas oportunidades de bolsas de estudo. Faça sua inscrição no site exucre.com.br. Seu futuro é agora. Escolha Exucre. Içara cresce em ritmo acelerado e já é a terceira economia mais forte do sul do estado. Cortada pela BR-101, a cidade está a 20 minutos do aeroporto e a 1 hora do porto, entre duas importantes capitais. Terra de povo trabalhador, o município se destaca na indústria do Brasil e do exterior, sediando a segunda maior exportadora de implementos rodoviários do país, a maior produtora de picolés da América Latina e uma das maiores fabricantes nacionais de tintas moveleiras. É a capital catarinense do mel, pujante na agricultura e referência em plásticos, descartáveis, fritas cerâmicas e setor supermercadista. Em 2021, o governo municipal destinou mais de 120 milhões de reais à educação, saúde e infraestrutura. No mesmo período, foram abertas quase 1.000 novas empresas e criadas cerca de 1.700 vagas de trabalho. O melhor saldo dos últimos 11 anos. Invista em Içara. Aqui, o Sul ganha força. Governo de Içara. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
Venha saborear o mais completo buffet da cidade. Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda a partir das 11 horas. Aos sábados e domingos temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Fone 3433-6413. Ô meu chegado, o negócio é o seguinte, aqui Mário Lima, eu também estou em 89,1 em todas as plataformas da Rádio Cidade em Dia de Criciúma, fazendo futebol para brasileiro ouvir, no Grupo Catarinense de Rádios, o maior de Santa Catarina. Você está ouvindo Cidade Entrevista com Denis Luciano, o bate-papo com quem tem história para contar. Você está na Cidade em Dia, este é o Cidade Entrevista, que hoje dá uma volta no mundo. A gente está conversando no programa de hoje com o Ricardo Medeiros. O Ricardo é um criciumense que foi viver com a família na Indonésia, lá do outro lado do mundo. E está contando essa história para nós aqui no programa. E agora, nesse segundo segmento, a gente vai passear um pouco mais, Ricardo, pela Indonésia. A gente vai mostrar para a nossa audiência algumas imagens aí que você nos mandou, dando conta de como é esse país. É um país legal. Essa região que você está aí é bacana para fazer turismo, imagino. Deve ir muito turista por aí. Você já encontrou muito brasileiro por aí, Ricardo? Encontra brasileiro em qualquer lugar, né? Mas aqui encontra bastante. Quando me perguntam de Bali, eu costumo falar que eu posso dividir Bali em três aspectos, assim. Primeiro que cada um que vier para cá vai ter uma visão diferente, né? Nunca vai ser uma visão igual. Mas dá para dividir, então, em quem mora aqui. E aí, dentro do quem mora, tem pessoas como a minha família, e outros brasileiros que também trabalham com esses projetos sociais aqui. Tem os nômades digitais que moram por aqui também, ou pessoas que vêm para cá por causa do surf, vêm morar aqui e acabam trabalhando em outras áreas para estar aqui no país. Tem os que vêm a curto prazo por causa das ondas, e tem o turista que vem para conhecer os locais famosos, os templos, os hotéis também. Tem bastante hotéis aqui, chiques aqui em praias paradisíacas, então tem esses três aspectos, assim. É um bom lugar para morar, sim. Você tem que se acostumar a andar no slow motion, porque é tudo mais lento, né? Eu até falei para minha esposa, assim, a gente vai para o Brasil, somente a gente às vezes fica na família em Porto Alegre, né? Aquela correria buzinada no trânsito e tal. Aqui as coisas são bem mais lentas, as ruas são mais estreitas, você tem muito trânsito, muita moto. Então, eu, por exemplo, a minha casa está do campo que a gente trabalha 30 minutos. Eu saio 1 hora antes porque eu sei que vai ser lento, que vai ser devagar, para não se estressar. Você sempre se programa antes, porque como tem muita gente que está a turismo aqui, essas pessoas não têm pressa, né? E você que tem horário para trabalhar, para fazer alguma coisa, você tem que se adaptar a isso também, né? Mas também você aprende a desacelerar um pouco. E isso, para mim, que sou uma pessoa acelerada, tem me feito bem. É uma terapia, veja só. O Ricardo mandou uma série de imagens, aí a gente vai colocar aos poucos na tela. A gente tem uma primeira imagem aí que você me mandou, Ricardo, e que você descreve como um templo que fica aí na rua da sua casa, e é um de muitos templos que existem aí na ilha de Bali e que mostram essa questão, imagino, da fé do povo indonésio. Fala mais dessa primeira imagem aí do templo perto da tua casa aí, Ricardo. Então, ali tu leu uma frase em javanês, né, que fala da diversidade e tal. Isso. Eles pregam muito que eles querem a harmonia entre as pessoas, a harmonia entre as religiões. Então eles procuram
conviver dessa forma. Eu não posso falar muito de outras ilhas, tem outras ilhas que aí tem situações bem mais complicadas, mas na minha ilha eles procuram fazer isso. E aqui em Bali, quando o povo muçulmano começou a entrar mais na Indonésia, os hindus acabaram se aglomerando mais na ilha de Bali. Então, o balinês, o nascido daqui, o descendente de Bali, na grande maioria eles são hindus. Por isso essa montoeira de templos, né, que tem milhares de templos aqui, onde você passar, você tem isso. Esse templo ele é bem pertinho de casa mesmo. Eles, além dos templos, eles têm essas oferendas que está aí na frente aí dessa imagem, que tem isso é uma decoração especial porque era um dia deles, de um feriado especial aqui, que eles oferecem muito alimentos para os deuses, assim, mas eles fazem esses rituais aí 3 vezes ao dia, todos os dias. Então, onde você passa, você tem essas oferendas, não só nos templos, mas na frente das casas, na entrada do bairro, onde você passa, eles têm, assim, eles são muito religiosos em relação a isso. Inclusive eles passam em ponte onde tem uma estátua em cima, eles passam buzinando, meio que seria tipo para nós, que é um país católico, fazer o sinal da cruz na frente da igreja católica. Eles passam buzinando no templo ou alguns portais que eles passam pelo caminho, assim. Tem uma segunda imagem que você nos mandou e que vem na sequência, que conta que a ilha é formada por estátuas que representam deuses, e estamos vendo essa imagem que, olha, são várias estátuas, na verdade, né? Me parece que no mesmo complexo de imagens, muito bonito, uma bem alta e outras menores. São deuses que representam a cultura religiosa daí, né, Ricardo? Inclusive ali nessa imagem aí também tem uns macacos. Depois eu acho que eu te mandei uma foto que tem uns macacos no templo. Uhum. Que para eles os macacos também são espirituais, são guerreiros que guerreiam contra os espíritos que vêm do oceano para dentro da ilha. Eles fazem essas imagens, praticamente toda rótula grande vai ter uma imagem dessa. Essa é uma imagem bem grande, né? Em algumas outras são menores. Essa aí é no caminho que a gente vai para o presídio. Quem vem para cá, para a Indonésia, para o surf, vai para a Praia de Keramas, que era famosa até pela questão do Campeonato Mundial de Surf que passava por ali, passava por essa estátua aí. Ela é uma estátua bem grande, assim. Mas em qualquer lugar que você passe, ele tem algumas pessoas aqui que falam que eles não constroem nada alto. Você não tem tudo, vai construir uma estrada, não faz a ponte para cima, faz para baixo, porque eles não querem que passe por cima dessas estátuas. Então essa estátua tem bastante significado religioso para eles também. A próxima imagem é um detalhe dessa aí da anterior, que mostra também uma parte para você ter noção de quão complexas são essas imagens, né? Uma imagem mais próxima aí, a gente nota os detalhes, inclusive tem alguma reforma, alguma obra ou limpeza, sei lá, porque tem uns andaimes ali no entorno, né? Aí a imagem posterior, já podemos passar para a próxima, que é a vista de uma plantação e também um vilarejo no extremo oposto à cidade, a cerca de 2h30 de distância. Aí a gente nota uma imagem aqui já de zona rural, aí me parece até que é alguma lavoura, algo assim, um verdinho lá embaixo. Isso aí é zona rural aí na tua região, Ricardo? Isso é plantação de arroz. A plantação de arroz, o cultivo de arroz é uma das principais, depois do turismo, é a principal renda aqui, né, da ilha. Essa é uma área mais distante mesmo, mais rural, mas você vê essas plantações no meio da grande cidade também. Às vezes o cara não quis vender o terreno dele para construir um hotel, alguma coisa, e quis manter a plantaçãozinha dele de arroz ali e fica. Então tu vê uns prédios no meio a plantação de arroz ali. Isso é muito comum aqui encontrar em alguns lugares. Está cada vez menor, mas ainda você encontra. Isso é bem distante. Perto dessa imagem aí tem os macacos. Na verdade, eu tô aí nesse lugar que eu tô, é perto de um templo também,
então onde tem vários macacos ali nessa região, é um templo que eu não posso subir, só sobem quem é hindu porque como não é uma área turística, é até interessante para o pessoal entender, muitos templos aqui, eles criaram muito mais, ele se transformou muito mais uma área turística do que religiosa. Então eles até fazem prática religiosa nesses templos, mas é muito mais para receber turista, e claro que entra turista, entra recurso financeiro, né? Existe algum templo, e desse morro que eu tô, é um que eu nem bati foto porque eu não queria que eles ficassem bravos comigo ali, mas que eu não posso subir, que ali realmente é só para quem é da religião e que vai subir só para orações, assim. Então, tem essas particularidades. Eles são muito amigáveis, mas eles criam estrutura para que o estrangeiro possa ir, bater foto, entra com a roupa que não é adaptada, mas eles dão jeito. Aí tem templos que eles ficam com os panos, aí você amarra os panos na cintura porque não pode ir de bermuda, mas que eles criaram então e modificaram isso para que o turista possa entrar e conviver e ver como é que é a cultura. Mas esses mais afastados assim, você não tem nem acesso às vezes. A próxima imagem é justamente a dos macacos, que você referia, né? Perto daí da zona rural, e você comentava há pouco, olha só os macaquinhos na rua aí. Você comentava há pouco então que os macacos são de certa forma adorados aí, respeitados pelo povo indonésio, não é? Eu até tomei cuidado de bater a foto, porque às vezes o macaco vem e rouba o celular. e acontece que os macacos roubam óculos. O turista vai, acha que é bonitinho, eles avançam mesmo e tiram a água da mochila. E aí a gente não pode pegar. Os locais dizem que não. E aí eles pedem até um dinheirinho para nos ajudar. E acabam indo lá falar com o macaco, sei lá o que eles fazem, deve ser ensinado para isso também, não sei, mas porque daí o espírito tem que devolver, então você tem que tomar uns cuidados também, porque os macaquinhos são bem espertinhos. A próxima imagem também acho que é com macaquinhos ali, vamos dar uma olhadinha na próxima imagem, isso mesmo, os macaquinhos à solta pelas rodovias, pela Indonésia, olha ali, isso. Na margem de uma estrada. Aí, ó, nessa imagem que tá aí, lá para baixo é aquela imagem rural que a gente viu. Tá. Então tem a estrada principal e lá para baixo é aquele vilarejo. Pelo visto, boas estradas aí, né? Pelo menos até agora que eu tô vendo aí. Sim, é impressionante que tem lugares que você entra, não tem calçada, né? Tá vendo aí? Calçada não é um dos pontos fortes deles. E tem lugares que é muito estreito, então é muro de um lado, muro do outro, passa um carro só, mas é um asfalto, a estrada é boa. A próxima imagem que o Ricardo nos apresenta é sobre uma espécie de comércio de rua aí. Vamos lá. O cidadão está comprando frango. Bom, aqui, sabe, Ricardo, que pelo preço da carne, até você já pode nos dar um feedback de como é o preço da carne aí, como é que se compra carne aí na Indonésia, mas aqui a gente está se virando com a carne de frango, viu? Porque a bovina está muito cara. E aí é verdade que o pessoal compra o frango na rua, o frango vivo, assim, é isso? Tem uma questão também, assim, que é bem interessante de falar, Denis, que às vezes eu já vi, e eu fui crítico algumas vezes, de carregar os bichos vivos, né? É um povo que convive, por mais que seja uma ilha hoje turística e tal, ainda convive com a precariedade. E você para você conduzir um frango já morto em partes ou inteiro, você precisa de um carro com um sistema de refrigeração muito bom, né? Senão apodrece a carne. Então, esses povos, no Timor-Leste era igual também, sempre carregam, ou na grande maioria, carregam os bichos vivos, porque o bicho se mantém com a carne fresca, né? Então, é comum você ver carregar porcos, assim, os frangos. Então, esse frango a gente não compra nessa situação, assim, até porque existe alguns problemas de contaminação do alimento. Então, para não correr risco, a gente acaba não se alimentando disso. Então, tem que comprar um frango. Geralmente é frango que sai do Brasil, vem para cá. Alguns tem marcas australianas e tal.
Para nós aqui o barato é peixe, ô Denis. Peixe, é? O frango ainda está cerca de... O quilo vai dar uns... Agora de cabeça aqui, sei lá, uns $4 o quilo do frango. Bom, as próximas imagens nós vamos para o trânsito. O trânsito diz muito sobre um país, né? Próxima imagem aí já mostra um pouquinho do trânsito, é moto para tudo quanto é lado. Aí tem alguns carros ali, até parece que tem bons carros aí, né? Não sei se os carros são importados, nacionais aí, mas nos fala um pouquinho do trânsito aí. O povo indonésio, pelo visto, vai muito de moto aí. Não sei se o combustível aí é tão caro quanto aqui. Aqui tá muito caro o combustível, viu, Ricardo? O combustível é barato aqui, é a metade do preço daí. Opa. A questão principal aqui, que agora começou, até nós nos surpreendemos aqui na chegada, porque começou algumas linhas de ônibus. Eles não têm transporte público, não é uma coisa normal aqui o transporte público. Então, o transporte mais barato para o povo local utilizar é a moto. Então, eu falo que o trânsito aqui é o trânsito de Porto Alegre, pegando as pessoas que estão no ônibus e dando uma moto para cada um, e aí larga todo mundo na estrada, esse é o trânsito. Isso é à noite, muita coisa aqui à noite acaba cedo, então eu estou voltando para casa aí, na verdade, isso aqui é perto da minha casa, e o trânsito ainda é bem intenso. Tem carros nacionais e japoneses, as marcas japonesas, só que construídas aqui, né? São mais baratos também os carros, mas o local mesmo, o cidadão, os mortais, tipo a gente aqui, é na moto. Eu, inclusive, não temos carro aqui, a gente anda em 4 na moto, é permitido isso. Então é comum você ver várias pessoas na moto assim, porque é o transporte mais em conta e que está em acesso do povo, né? Eu estou olhando no canto ali na calçada, tem umas placas ali, tem uma até que fala algo em yoga ali em cima, tem uma outra placa, sei lá o que diz ali, e tem uma carrocinha do lado, que não sei se é pipoca, o que é. Nos explique essas placas e a carrocinha ali, Ricardo, no canto. A placa eu não estou conseguindo ler. A carrocinha ali é o que eu te falei da alimentação de rua. Eles passam, existem alguns tipos de... Tem até uma coisa aqui que é bem interessante, que o Lalapan, que eles chamam aqui, que é um restaurante bem local, mas é que assim, isso é bem comum. Pertinho da minha casa tem um. Ele é material de construção durante o dia, aí 5:30, 6 horas eles fecham as portas da frente, eles botam um pano escrito Lalapan bem grande assim, e aí botam umas mesas e a pessoa chega com uma carrocinha dessa aí, estaciona ali e as pessoas que se alimentam ali, aí às vezes é frango com arroz, mas já vem pronto ali, ou eles cozinham dentro desse negócio. Essa é a comida o jeito que os locais se alimentam aqui. As próximas fotos aí são de trânsito também, a gente pode passar rapidinho aí, Carlos, para a gente evoluir na conversa aqui. Olha aí, mais um bocado de moto. Rua estreita? São estreitas assim as ruas aí? Ou... No geral, essa é uma larga. Essa é boa. Sério? Olha só. Tá, e a mão é inglesa aí? Ou eu tô enganado? Isso, mão inglesa. Mão inglesa, gente. Lá é tudo invertido no trânsito, olha só. Passa a próxima também. Ô, Denis, não só o trânsito, né? Influencia tudo, né? Na escada rolante, por exemplo, do shopping. Você tem que entrar do lado contrário, né? Influencia mais coisa a mão inglesa. Verdade. Na foto que estamos vendo agora, a gente vê um McDonald's lá no fundo. Claro que tem McDonald's aí, imagina. Tem tudo que Outra particularidade tem McDonald's tradicional e tem as opções de arroz com frango frito. Mas é arroz por tudo aí, né, cara? Barbaridade. A turma gosta de um arroz aí, hein, meu? Gosta. A próxima foto a gente já evolui para os treinamentos aí. Tá vendo uma turminha contigo aí? Você fez uma selfie atrás, uma meninada aí. É a turma que você treina aí, Ricardo? Esse é o time sub-16 nosso. Isso era, na verdade, nós estávamos esperando um jogo para um torneio. E eles estavam ali. Nós estamos começando com esses meninos, então tudo é bem lento, né? Mas estamos nos chegando, tentando conhecer também a realidade.
porque cada família tem uma realidade, dependendo da religião dele, é uma realidade diferente. Então, o processo inicial de tudo isso, ele é bem... A pandemia, ele complicou muito, né? A gente perdeu muito meninos que estavam no início da pandemia, porque os pais trabalhavam no turismo e voltaram para suas próprias ilhas. Então, nós estamos com garotos novos, e agora nós estamos num processo de conhecer eles, conhecer a realidade, conhecer a questão educacional deles também. Então é uma turminha nova de 16 anos. Tu vê que pelo tamanho deles, 16 anos parecia que é um sub-9 do Brasil, né? É verdade. A gente nota realmente pela complexão física, né? Pelo tônus muscular deles aí, que são meninos realmente magrinhos, né? Menores e tal, que os brasileiros dessa idade, aqueles que optam pelo futebol, por exemplo. Podemos ir passando as próximas fotos aí, que são também todas envolvendo treinamentos aí, para a gente ver um pouco da característica. O espaço que vocês usam aí é grama sintética, né, Ricardo? Aqui eles chamam de futsal, mas é um futsal de grama sintética. Na verdade, assim, Denis, como o nosso time é tudo com voluntários, lá atrás de mim, lá de azul, é um treinador local, voluntário, e de vermelho lá é o Glailton, que eu falei que é um outro brasileiro. Esse pai, por exemplo, já é uma história para nós já boa. Ele era um pai de alunos, de uma menina e um menino. Ele viu o trabalho da gente, ele se interessou no trabalho e quis começar. Então ele fez um curso de uma outra organização que a gente conhece aqui de treinador, e está começando com a gente. Ele que está assumindo o sub-13 nosso. Então já é um fruto do trabalho que começou lá em 2019. Olha só. Ô Carlos, pode pular lá para a foto 17 lá, que segundo o que o Ricardo me contou aqui, entrada do presídio, dividido em adultos e a parte de adolescentes. Mas quer dizer que o cárcere aí é adulto e adolescente, é tudo junto, é isso, Ricardo? Então, esse presídio, eles não ficam juntos, tá, Denis? A entrada para o presídio é separada, é o mesmo complexo, mas tem um muro e as entradas são separadas, tá? A gente entra no de adolescentes. A partir de 14 anos cometeu crime aqui, eles vão preso, né? É prisão, não é tipo no Brasil a fase ou FEBEM antiga, né? Eles vão preso aqui, e lá dentro a gente tem um grupo de 20 meninos que faz parte do programa do nosso time. Uma vez por semana vai um treinador nosso lá e dá treino para eles. Também tentando contribuir nesse desenvolvimento social deles, buscando fazer com que eles tenham uma segunda chance, né? E o esporte, ele ajuda muito isso, para que eles tenham uma perspectiva diferente para quando sair dali, né? Interessante. Vejam só que é um outro sistema diferente, né, do nosso. E olha, Ricardo, foi um belo apanhado, um belo passeio. Já estamos nos instantes finais do nosso bate-papo, mas não faltarão próximas oportunidades para a gente conhecer mais dessa terra interessante, e te desejando votos de uma boa estada por aí, que tudo corra bem com você, com a sua esposa, com seus filhos. Sempre muito bom ter notícias daí, que tudo continue em paz por aí, né? Que você continue prosperando aí nas suas iniciativas e formando bons valores no futebol, levando um pouco desse talento criciumense aqui. Vocês têm planos de darem um passeio ou virem para cá em breve, ô Ricardo? A gente recém chegou, né? Então a tendência é que a gente fique aqui uns 2 anos ainda antes que volte para o Brasil, até porque o custo é muito alto, né? Mas eu agradeço a oportunidade de poder estar falando. É o que nos move, nos motiva estar aqui. Então, toda vez que a gente pode compartilhar desses que a gente tem contato, desse povo que a gente ama tanto aqui, para nós é uma alegria. Pode contar sempre com a gente aí. Quem quiser também conhecer mais, né, tem as minhas redes sociais, pode entrar em contato com a gente. Como eu falei, esse projeto aqui é um projeto de voluntários, então une coração de quem quer largar tudo para estar do outro lado lá ajudando, de quem quer estar do outro lado também ajudar quem está ajudando. Então a gente sempre recebe ajuda aí para comprar bolas, material para os meninos. Quem tiver também interesse de estar contribuindo com isso, né? Entendendo que um mundo melhor começa no nosso quintal e vai até o outro lado do mundo, entre em contato com a gente aí, que também seria uma alegria, e poder também tirar dúvidas aí, só conversar com a gente.
como a gente sempre faz aí, né, Denis? Com certeza. Muito bom conversar com o nosso amigo Ricardo Medeiros, desejar muito sucesso em Bali, na Indonésia, lá do outro lado do mundo. Madrugada de terça-feira ele nos atendeu ao vivo aqui falando sobre o seu trabalho e sobre a Indonésia. Foi o destaque de hoje do Cidade Entrevista, que agradece a sua audiência. Continue conosco aqui na Cidade em Dia e até uma próxima. Tchau. Você ouviu Cidade Entrevista com Denis Luciano, o bate-papo com quem tem história para contar.